Bom, hoje a gente vai falar sobre esse painel aqui, que é principalmente para você que quer ter uma hospedagem própria, para você que quer tudo gerenciável através de um clique, né? E o mais interessante que é gratuito. Então você tem aqui um painel open source, onde você não vai pagar para utilizar. Tem alguns recursos premium aqui que você pode pagar futuramente, mas eu garanto para você que o que ele já entrega de forma gratuita já atende muito bem. E o que esse painel vai fazer, né? Ele vai gerenciar seu servidor. Hoje já tem 3 milhões, mais de 3 milhões no caso, de servidores que utilizam, né? Que foram instalados o Apenio. E aí você tem algumas coisas importantes aqui nesse painel. Você pode fazer a instalação do Nginx, que é o servidor web, o Apache, ou mesmo o OpenLightspeed. Você tem algumas aplicações como PHPMadmin, como a opção do Google Drive para você fazer backup. Enfim, a gente vai ver um pouco mais sobre isso de forma resumida. Inclusive nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como fazer a instalação. Então o que é preciso, né? Primeiramente, acessar aqui o site para a gente fazer a instalação. Você vai precisar fazer a instalação desse painel no seu servidor, né? No seu cloud. E aí você pode definir em pegar em qualquer empresa que você talvez já tenha conhecimento. Eu vou passar aqui ao que eu utilizo hoje, que é a DigitalOcean. E hoje aqui na DigitalOcean você pode contratar um cloud totalmente gratuito. Para você que não tem uma conta ainda, o link vai estar na descrição. Se eu não me engano, você ganha $100 e aí você pode testar o serviço. Para você que ainda não tem conta, certo? Com base nisso, para você que está no Windows, você precisa acessar esse servidor via linha de comando. E vai ser uma vez só que a gente vai fazer isso. E para você acessar aí através do Windows, você pode baixar aqui o PuTTY, que é esse programa. Baixa, instala. E se você não souber como fazer o login, porque aqui eu estou no Linux, né? Eu vou utilizar aqui o terminal. Procura algum vídeo aí como logar com o PuTTY, que você vai ver que é bem simples e bem fácil. Agora eu vou logar aqui na DigitalOcean, porque eu já tenho uma conta. E já vou partir para a instalação, vou te mostrar aqui o que é preciso. Bom, aqui eu já fiz o login na minha conta. E a primeira coisa que a gente vai ver é na questão do painel. O que é preciso, né, para você fazer a instalação? Então para isso eu vou clicar aqui ó, em Free Install. Aqui ele vai te falar opções para você estar instalando, né, o que é preciso. No caso, no mínimo aqui 512 de memória. O recomendado aqui é 768. Você deve ter aqui 100 megas disponível em espaço em disco. E você pode instalar aqui no CentOS 7.1 ou maior. No Ubuntu, né, 16.04. Enfim, vai estar tudo aqui disponível. E como esse painel foi desenvolvido com base no CentOS, é ele que eu vou instalar. Então eu vou utilizar essa linha de comando aqui para simplesmente fazer a instalação. E garanto para você que vai ser a única vez que você vai acessar a linha de comando para fazer a instalação, porque o restante a gente vai fazer através de alguns cliques. Muito bem, eu vou utilizar aqui o CentOS. Eu já tenho aqui o mínimo de memória e espaço em disco, então volto aqui na DigitalOcean. Aqui nesse menu Create eu vou criar um novo droplet. Eu já vou escolher aqui o CentOS. A versão que ele colocou é essa aqui mesmo, que eu vou deixar marcado, mas você pode escolher aqui a 7 se você quiser. Aqui abaixo a gente vai ver opções da máquina, então aqui tem diversas categorias, eu não vou passar por cada detalhe aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu deixo claro para você que o mínimo que eu recomendo para esse painel é pelo menos que você comece com 2 GB, e aí você pode escolher entre essas categorias. Tem aqui o regular Intel, o Premium Intel no caso, né, e o Premium AMD. A única diferença desse aqui é que com esse Premium Intel vem com NVMe, que é um sistema de disco mais rápido que o próprio SSD. E a diferença também aqui é de $2 de um para o outro. Então você verifica bem. Se você quiser pegar esse aqui pode pegar, mas eu recomendo aqui com essa categoria no mínimo 2 GB, independente da categoria que você pegar. Isso para você que vai utilizar para um blog ou mesmo uma loja, começar aqui com 2 GB. E aí mais para frente você pode alterar de acordo com o recurso que você for precisando. Descendo aqui você vai ver algumas opções como o Data Center. Aqui eu posso escolher Nova York ou São Francisco, que é mais próximo. Fica a seu critério também, eu vou deixar como default. Aqui abaixo você tem algumas opções como IPv6, que eu gosto de marcar. E esse monitoring aqui, para monitorar o nosso droplet. E nessa parte da autenticação é muito importante, você tem duas opções. Ou você loga por SSH Keys, né, que você vai gerar uma chave, vai cadastrar aqui. Ou você loga através de uma senha, que é o que eu vou estar utilizando. Então aqui você gera uma senha, dependendo do seu navegador, aqui tem a opção de gerar uma senha. Ó. Ele me dá a opção aqui.
ou você procura aí no Google algum gerador de senha para você estar colando aqui. E aqui eu não indico que você coloque uma senha muito fácil, porque a gente está tratando aqui de um servidor, ou seja, pode ser invadido aí com uma senha muito fraca. Então nesse caso, tenta gerar uma senha bacana. Eu vou utilizar esse recurso aqui mesmo, e aí eu vou copiar. Aqui ele mostra o que você precisa ter numa senha, né? No mínimo aqui 8 caracteres, um caractere em caixa alta, um número, e no final não pode ter aqui um número ou caractere especial. Basicamente isso aqui é a regrinha para você criar uma senha. Aqui eu só vou copiar essa senha aqui para mim não perder, que a gente vai acessar ela daqui a pouco. Bom, feito isso aqui, a gente já está perto aqui de criar nossa máquina. Agora a gente vai escolher um hostname. Nesse caso aqui ele me deu aqui a configuração CentOS, 1 CPU, 2 GB de RAM. Eu vou alterar isso aqui e vou colocar, por exemplo, host1.ensinoweb.com. Ou seja, eu estou criando aqui um subdomínio, né, que vai ser o meu hostname para esse servidor. E a princípio eu não configurei nada ainda, mas eu vou deixar isso aqui pronto, porque depois a gente pode mexer nisso aqui e até configurar a URL do nosso painel com esse hostname, né, esse subdomínio que eu vou estar configurando mais para frente. Aqui abaixo você tem a opção de colocar tags para organizar seu servidor. E aqui tem um projeto. Meu projeto aqui se chama Rafael Marques e Ensino Web, que você pode separar também para organizar. Aqui no final você tem a opção de backups. Se você quiser habilitar, você pode habilitar. Nesse caso eu não vou fazer isso, mas lembre-se que tem um custo aqui de 20%. E ele vai dar aqui o valor final que você vai pagar para esse servidor, que eu estou pagando 6 dólares, né? Deixa eu ver aqui, não, 12 dólares. Então com 20% vai dar 2,40. Você vai somar isso aí e você vai pagar isso no final do mês, ativando essa opção aqui do backup. Agora é só clicar aqui em Create Droplet, né? Create aqui para ele criar. Eu não quero salvar isso aqui. E é só aguardar ele criar o servidor, a máquina, para a gente estar acessando remotamente daqui a pouco e fazendo a instalação do painel que vai gerenciar toda essa máquina aqui para o ambiente de hospedagem. Bom, uma vez que ele finalizou aqui a criação do seu servidor, ele vai te dar um número de IP. E esse número de IP é referente à sua máquina. Você vai utilizar isso mais para frente para apontar com o seu domínio, mas inicialmente a gente não vai fazer isso. Por enquanto você pode acessar aqui a sua máquina. Aqui você vai ter o IPv4, IPv6 e algumas opções aqui ao lado que você pode estar utilizando. Inclusive você pode aqui fazer um resize, né, para aumentar recursos de memória RAM e CPU, ou mesmo disco, CPU e memória RAM. E eu não vou passar por esses recursos aqui, porque a gente vai agora logar no servidor para fazer a instalação desse painel, certo? Então para isso eu vou abrir aqui o terminal, que eu estou no Linux, e aí eu vou fazer essa conexão através do meu terminal. Eu vou clicar aqui para copiar o IP, e aí eu volto aqui no terminal, eu vou colocar SSH, eu vou colocar root, porque é o usuário padrão aqui, né, o super usuário para você estar acessando, arroba, eu vou colar esse número de IP, e fazendo isso, vou dar um Enter, ele vai me pedir aqui para me confirmar, vou colocar Yes, e agora ele vai me pedir a senha é que eu copiei anteriormente, então essa senha aqui, eu dou um Ctrl C, e aí eu venho aqui, botão direito e colo no Linux, né, vou dar um Enter, e basicamente eu já loguei aqui no meu servidor, através da linha de comando, utilizando aqui o próprio terminal. Então aqui eu vou dar um clear para limpar. E agora eu venho aqui no meu painel, no caso no Apenio, e copio a distro que eu quero instalar. Nesse caso aqui no CentOS, eu copio exatamente isso aqui, que ele vai fazer tudo automaticamente. Então voltando aqui, eu colo essa linha de comando, é só dar um Enter. E veja como é simples, ele vai começar a fazer a instalação. Aqui ele vai te perguntar se você quer instalar o Apenio, né, com a pasta www, que é um diretório. Você pode colocar assim aqui, que é um Y. Dá um Enter, ele vai começar aqui a fazer a instalação. E se ele perguntar alguma coisa, a gente responde. Se não, é só aguardar aqui até ele fazer a instalação do mesmo. Então nesse momento agora você vai tomar água, né, espera um pouco aí e aguarda aqui até a finalização da instalação do Apenio. Quando ele finalizar, eu volto e te mostro aqui o que ele vai te entregar. Muito bem, você pode ver que ele já finalizou aqui a instalação. E a partir desse momento você não vai mais utilizar o SSH, te garanto isso, só se for algum caso que você precise mesmo. Toda a configuração daqui para frente a gente vai fazer através de cliques, utilizando aqui o Apenio.
Então aqui é muito importante você copiar essas configurações aqui que ele te deu, que basicamente é o acesso ao painel junto com seu IP em um código único aqui na URL. Eu vou te mostrar aqui com mais detalhes, eu só vou copiar isso aqui e vou puxar aqui meu bloco de texto para me salvar essa informação. Eu vou colar aqui e olha só que interessante, o acesso ao seu painel vai pegar o número de IP, o número de uma porta e um código único para você estar acessando. Inicialmente ele te deu um username aqui qualquer e uma senha que você pode alterar depois. Então vamos testar aqui, eu vou copiar esse link, Ctrl C, eu vou colar aqui nessa aba aqui. Ó, pode ver que ele acessou. Para você ver como é seguro o Apenion, se eu por acaso eu acessar esse link aqui sem esse código, olha só o que vai acontecer. Ele vai cair nessa página aqui porque eu não tenho código. E ele vai falar que se eu quiser resolver essa parte, né, eu tenho que tirar um arquivo, que nesse caso aqui é rodando esse comando, para tirar esse arquivo que cai nessa tela. Eu não mexo nisso, eu prefiro assim porque fica mais seguro. Então vou fechar aqui. E agora você vai pegar aqui as informações que ele te deu, que é o username, que eu vou pegar aqui e colar. Eu volto aqui e pego aqui também a senha. Então aqui eu colo aqui e posso clicar aqui em login. E a gente acabou de fazer aqui o login no nosso painel. A princípio ele vai te dar aqui duas opções para você instalar o seu servidor, né, para você montar o seu servidor, para rodar o WordPress ou qualquer aplicação em PHP que você tenha. E tudo isso você faz através de um clique, ou seja, posso escolher a versão do Nginx aqui, do MySQL, do FTP, do PHP, inclusive já tem a versão 8.0 na data da criação desse vídeo que eu estou gravando agora. Eu posso instalar aqui o pacote, né, já o PHPMyAdmin, DNS Server se eu quiser, ou Mail Server. Essa questão do e-mail eu não utilizo, tá? Eu prefiro utilizar a opção terceirizada, mas o pacote aqui para web que você ia fazer isso manualmente, você tem tudo através de um clique. E eu recomendo essa opção aqui, que é o que ele também recomenda, o painel, porque é muito mais fácil. Eu acho melhor trabalhar com Nginx. Para mim os projetos ficam mais rápido que com Apache, mas isso aí vai de cada um. Se você quiser utilizar o Apache, é só clicar aqui nessa opção. Então para começar aqui, você já pode clicar aqui, ó, One Click, com essas opções selecionadas. É claro que você pode aqui alterar, né, as versões se você quiser. Eu vou iniciar com esse pacote aqui. E clicando aqui, ó, nesse botão, você pode ver que ele vai começar a fazer a instalação. E tudo isso automaticamente, ó, você pode ver aqui as tarefas que ele está executando. E a princípio ele vai começar a subir aqui, tanto o uso de CPU e memória, que é normal, porque ele está fazendo a instalação. Ó, pode ver que ele está subindo aqui. E se você pegar um servidor um pouco menos potente que esse aqui, né, com 1 GB de RAM, esse aqui vai estar geralmente aqui direto. Ó, vai começar a ficar vermelho assim constantemente, porque ele vai começar a fazer essa instalação e usar mais recursos. Então é normal, depois que isso terminar, ele volta ao normal. E tudo isso ele faz em background, ou seja, eu posso clicar aqui, ó, e ver a lista que ele está começando a instalar, né? Posso ver aqui a tarefa, as mensagens e aqui os logs se eu quiser, certo? Olha só que bacana. Então veja bem que a gente está instalando aqui pacotes para trabalhar com hospedagem. Esse painel aqui eu recomendo principalmente para você que quer aqui recursos dedicado para a sua aplicação, onde você tem o maior controle. E aqui ao lado você pode ver que você pode instalar mais de um site dentro aqui do servidor, respeitando sempre o limite que você tem. Então aqui eu posso adicionar quantos sites eu quiser, criar conta FTP, criar banco de dados, analisar aqui o servidor, mexer aqui na parte de segurança. Tem aqui o gerenciador de arquivos para você subir arquivos de forma mais rápida, né? Igual tem lá no Cpenio. Você tem a parte do terminal, tarefas crons, você tem aqui o App Store, que é para você instalar alguns aplicativos, que é chamado aqui dentro da Apenion, para melhorar aqui, no caso, por exemplo, se eu quiser fazer um backup automático, eu posso incluir um aplicativo do Google Drive e fazer esse backup com uma cron automaticamente. Então isso aqui é um recurso muito interessante, cara, e é totalmente free. E você vai ter seu servidor gerenciado automaticamente através desse painel, onde você vai ser o dono, né, da sua aplicação. A única desvantagem é que você não vai ter suporte, né? Ou seja, é você que vai resolver aqui os BO que acontecer. Mas garanto que os problemas aqui, é muito difícil acontecer algum problema aqui. É só se você mesmo começar a mexer em coisas que não deveria mexer, apagar pasta.
Acredita que só mexendo através do painel não tem esse risco, né? Mas a qualidade aqui da hospedagem é superior a uma hospedagem normal, é claro, dependendo aí da configuração, né, do aplicativo que você tiver, quanto é que ele vai consumir, enfim, diversos fatores. Então agora aqui nesse momento ele está começando a instalar, preparar o nosso ambiente. Eu vou clicar aqui em website para ver. Olha, ele ainda está instalando, então ele está me mostrando essa mensagem, porque eu preciso primeiramente instalar o servidor web para depois vir nessas opções. Então aqui o FTP é a mesma coisa, database também é a mesma coisa. Então agora você só vai aguardar ele finalizar, pode demorar um pouquinho aqui, até, né, ficar pronto e a gente começar a ver essas opções aqui para entender como é que funciona, né? Então nesse caso a gente preparou o servidor e depois a gente vai entender realmente como é que funciona a hospedagem que você mesmo vai criar, né? Que você mesmo vai hospedar, no caso o seu WordPress, a sua aplicação em PHP, enfim, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Eu só vou esperar ele terminar e já volto aqui quando ele finalizar. Retornando aqui, ele ainda não terminou, mas eu quero mostrar aqui, ó, as opções. Então clicando ali você consegue ver. Agora ele está instalando o PHP, já terminou. E por último agora o PHPMyAdmin. Então aqui eu já tenho as mensagens, né, de tudo que ele instalou no meu servidor. E por fim ele já está terminando aqui com o PHPMyAdmin, que agora terminou, certo? Então posso fechar aqui. E agora você pode ver que ele diminuiu aqui o uso de RAM, o uso aqui do load status, né, também. Ainda está alto aqui, mas ele vai diminuir mais. E o CPU ficou zerado aqui porque não tem nenhuma aplicação e por isso que também está zerado, né? Então vai depender muito da sua aplicação a utilização desses recursos. Atualmente eu estou usando aqui meio GB praticamente de memória apenas com painel, que é o que eles falam lá na documentação. Só que agora o ponto mais interessante é que você pode vir aqui, ó, em website, e aqui você já pode incluir, hospedar os sites que você queira. Aqui você pode clicar em adicionar site e basicamente o que você vai começar a informar aqui é qual o domínio. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui minha loja.ensinoweb.com, por exemplo. Nesse meu caso aqui é um subdomínio. Rafael, eu vou colocar meu domínio principal. Então você tira aqui, né, o subdomínio e deixa apenas o seu domínio principal. No meu caso aqui seria ensinoweb.com ou .com.br, tanto faz. Eu vou colocar minha loja.ensinoweb.com, só para testar depois. Ele vai te dar aqui a descrição que você pode manter, né, ou alterar. Logo em seguida ele te dá aqui o diretório para onde vai os arquivos do seu site. Então nesse caso ele pega aqui a raiz padrão normal do Apênio, que é sempre esse aqui. Logo em seguida você vai ver aqui o seu domínio ou subdomínio, basicamente é a pasta onde vai conter os arquivos. Aqui você já pode criar um FTP se você quiser, então ele vai te dar aqui por padrão algumas opções como o usuário aqui e a senha que você pode manter ou alterar. Se tiver banco de dados, você já pode aqui clicar em MySQL e aí ele vai te dar também o usuário que você pode alterar e a senha também. Eu recomendo mais alterar aqui só o usuário, né, para ficar algo mais organizado, e a senha você mantém ou altera aí para uma senha que você queira. Lembrando sempre da regra, não colocar uma senha muito fácil. Aqui eu só tenho a versão do PHP 7.4, mas se eu tivesse instalado mais versões, aqui ia aparecer para você. A categoria você pode definir uma categoria, vou deixar assim mesmo, vai pegar default. E aqui abaixo é muito importante, você pode aplicar o SSL e também redirecionar o HTTP para o HTTPS. Isso aqui é só quando a gente tiver apontado o nosso domínio que você pode marcar essa opção. Como eu não fiz nenhuma configuração ainda diretamente no meu domínio, então não faz sentido habilitar isso aqui porque ele vai dar erro. Então nesse caso eu posso deixar assim. E agora eu posso clicar em Submit. Ele criou aqui, me deu as informações para você guardar aí ou enviar para a pessoa, né, para o seu cliente, se você for utilizar esse painel para gerenciar a hospedagem. Então aqui eu posso copiar, mas se eu não quiser eu posso fechar. E agora eu tenho o meu site, que está com status rodando. Eu tenho aqui a opção de backup, que a gente pode ver isso depois. Eu tenho aqui o local e toda aquela informação que a gente viu. Inclusive aqui na data ele está como não vai expirar, mas se eu quiser definir uma data eu posso definir aqui se o cliente não pagar, por exemplo, né? Então eu deixo assim mesmo, porque nesse caso não faz sentido. Versão do PHP, todas as informações. Inclusive aqui a opção de você deletar, configurar.
Então aqui tem diversas opções que você pode configurar, desde aqui o site, o diretório onde se encontra, né, a sua aplicação. Vamos supor que ele não está na raiz. Então aqui, se tivesse alguma pasta public, alguma coisa do tipo, você pode informar onde se encontram os arquivos, né, que tem o index.php ou index, né, .html, enfim, vai depender de aplicação para aplicação. Aqui você tem limite, tem tráfego, tem aqui a URL de escrita, que por padrão no APN você tem alguma já pré-definida que você pode escolher. Se fosse o WordPress, por exemplo, eu tenho aqui, ó, escolhi o WordPress, ele já me dá aqui a escrita para Nginx, né, Nginx, conforme você queira chamar, e aqui ele já mostra como é que é essa escrita, que é a mesma se você fosse procurar aí na internet para habilitar aqui a escrita do WordPress. E aqui tem diversas, você pode ver, ó, que tem muita coisa mesmo. Bom, aqui basicamente você pode analisar e ver aqui, né, cada configuração, alterar a versão do PHP, caso você tenha aqui a necessidade, né, de fazer essa alteração. Por enquanto não tem, porque só tem uma versão mesmo, mas aqui você tem toda a opção do seu site. Olha como é simples, né, isso aqui, bem interessante, né? Aqui você tem algumas opções ainda para você estar mexendo. Aqui no caso eu posso definir uma categoria se eu quisesse, que não vem o caso. Eu posso clicar aqui em FTP, posso ver o FTP que foi criado. Então nesse caso ele está pegando aqui uma nota para o meu subdomínio que eu adicionei. Então eu posso aqui ver a senha, ou melhor, copiar a senha, e mesmo clicando nesse olho ver a senha e o usuário. Então vai estar a informação aqui, por mais que você não copiou anteriormente. Eu tenho aqui o banco de dados que eu criei também, então está aqui o banco de dados com toda a informação e a nota, né, para onde pertence esse banco de dados, que no caso aqui é para esse meu subdomínio. E aqui você tem todas as opções para você estar acessando, por exemplo, o Manager, clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba para você estar logando. Então se eu clicar aqui no meu username, que é esse aqui, eu vou colar aqui, vou pegar aqui a senha, clicando em copiar, vou colar aqui, executar, e você vai ver que eu vou ter acesso ao banco de dados através aqui do PHPMeAdmin, para mim inserir tabelas, gerenciar, enfim, fazer toda a gestão através aqui do PHPMeAdmin. Olha só que facilidade que esse painel ele entrega, né? E o mais interessante é que é gratuito. E tudo isso aqui você utiliza em uma hospedagem normal mesmo, né? Onde você tem banco de dados, FTP, website. Então aqui no FTP, vamos supor que você está gerenciando o cliente, ele precisa ter acesso ao FTP. É só você criar uma conta para o domínio que você hospedou, que a gente já viu aqui em website, e aí passar esses dados para ele. E qualquer problema aqui, além dessa configuração, é você que vai fazer, né? Ele só vai ter acesso aqui ao domínio dele. É como eu falei, não tem como você vir aqui e criar usuários, né? O que seria interessante para a pessoa logar e ter esse acesso aqui diretamente através do painel. Mas nesse caso aqui não é intuito do painel para você estar revendendo isso e automatizando. Aqui ainda para aproveitar essa deixa que a gente está vendo aqui sobre as opções, eu vou clicar em Files. E aqui eu estou no diretório, lembra que a gente viu? www e esse www root aqui, que vai estar todos os domínios que você tem. Você quer acessar aqui o diretório, clica sobre a pasta e aqui vai estar tudo que você precisa. Então você pode subir um arquivo clicando em Upload, fazendo aqui o download remotamente através de uma URL. Enfim, você tem toda a opção disponível. Inclusive eu posso clicar com o botão direito, posso editar esse arquivo. Ele vai aparecer para mim essa opção para você estar, que é um editor, né? Basicamente aqui para você estar mexendo online mesmo, se você precisar fazer alguma configuração. Inclusive aqui no próprio editor você pode navegar, ó, abrir aqui outras abas. E olha só como é simples e fácil, não tem segredo com relação a esse painel. Você tem a opção aqui de deletar se você quiser, então renomear, deletar, mais opções. Então você tem tudo que é necessário, que é preciso, né? Principalmente para quem utiliza hospedagem, para quem agora quer ter a sua própria hospedagem com recurso próprio, que nesse caso, quando eu falo recurso, é memória RAM, espaço em disco, dedicado somente para a sua hospedagem ou para os domínios que você colocar aqui dentro desse servidor, que é uma dúvida que eu recebo muito, né? Com relação a adicionei um domínio, eu posso adicionar outro? Pode adicionar quantos domínios você quiser. É claro, respeitando aqui o limite do seu servidor. Então, tem um servidor de 2 GB. Se eu colocar uma aplicação que está rodando, está consumindo 1 GB, teoricamente eu tenho aqui mais 1 GB para estar colocando mais uma aplicação.
O que não seria muito viável, né? Colocar uma aplicação, ou melhor, duas aplicações que consomem 1 GB cada, porque eu vou estourar aqui o limite. Porque além da memória que é consumida, eu tenho a memória aqui do próprio servidor, que ele já consome, que é 500 MB. Então tem que tirar isso e analisar os recursos do meu site, né? Do que é utilizado. Como você pode ver, você pode jogar aqui para 600 MB. E fora isso aqui é a sua aplicação que vai começar a consumir. Seu WordPress, sua loja virtual, principalmente loja virtual, que consome muito recurso. Então nesse caso você pode sim colocar quantos domínios você quiser. E se você precisar, você pode aumentar o recurso. Então aqui ainda você pode monitorar o seu servidor, a banda aqui do seu servidor, o uso de CPU. Então você pode monitorar aqui, que já entra numa opção muito interessante, que é na questão aqui desse monitor aqui, que eu não utilizo porque não faz sentido. Eu já tenho isso na DigitalOcean e quando eu quero ver, eu vejo por lá, porque aqui ele vai começar a consumir recurso, né? A logs, no caso, para ficar gravando aqui, sendo que eu já tenho diretamente na DigitalOcean. Então não utilize esse recurso, mas você também poderia utilizar. É só você habilitar aqui e escolher o número de dias que você quer salvar, nos últimos 30 dias ou 15 dias. Depois clicar em Modify e aí ele vai começar a gravar os logs, que é a mesma coisa que a gente tem lá na DigitalOcean. Então não faz muito sentido, né? Aqui ainda você tem algumas opções como segurança. Então aqui você pode alterar a porta do SSH, que eu recomendo, colocar uma porta diferente. Assim que você alterar, ele é inteligente o suficiente para adicionar aqui na lista, né, de portas que ele escuta, né, que está aberta. Você também tem aqui os logs do seu servidor para saber o que aconteceu, bem interessante também. Você tem a opção de limpar o log clicando aqui e basicamente é isso aí. Eu estou fazendo um resumo bem breve só para você entender o tamanho dessa aplicação por ser gratuita e tudo que você consegue fazer, né, aqui dentro desse painel para gerenciar a sua hospedagem. Aqui eu já vou clicar em Chrome para você ver que é possível você criar Chrome. Eu só vou esperar ele processar aqui e já mostro para você como é interessante essa opção. Então aqui ele já processou. Você pode executar crons, ou seja, programar, né, para ele executar em determinado ciclo. Então pode ser aqui um shell script, pode ser um backup de um site, que você pode fazer internamente ou externamente, né, se for o caso. Você tem aqui um backup de banco de dados. Você tem aqui, se não me engano, limpar aqui os logs, né, essa opção aqui. Você tem aqui um backup de diretório. Então você pode escolher o diretório que você quer fazer um backup. E segue esse padrão diário, número de dias, número de horas, número de minutos, semanas ou mensalmente. Olha só que interessante. E você tem a opção aqui de Free RAM, ou seja, limpeza de memória automaticamente. Então diariamente você pode deixar essa opção, onde ele vai executar à meia-noite em 1 minuto, né? Toda meia-noite ele vai limpar a memória. E por último aqui você tem acesso ao URL. Então vamos supor que você precisa acessar uma URL em determinado período, você pode adicionar aqui, certo? Só vou colocar aqui o Free RAM para você ver. Vou deixar essa opção aqui mesmo, rodar diariamente a 1h30 da manhã. E aqui eu vou adicionar task. E ele vai ficar aqui abaixo. Então você tem o tipo da tarefa, se ele está ativo, qual o período, né, que é por dia. E aqui ele vai mostrar qual vai ser a próxima vez que ele vai executar. Então aqui 1h30. Aqui ele vai mostrar o quanto foi gravado, né? Isso aqui é mais para backup, se não me engano. Ou executado, eu não lembro agora, tem que ver lá no outro servidor. Mas enfim, você tem aqui as opções, inclusive a última vez que foi executado. E caso você precise aqui executar agora, você só clicar aqui em Execute, ele vai executar. E aí você pode editar se for o caso, ver o log e deletar se você não quiser mais essa tarefa. Olha só que simples, né? Bom, entendido essa parte, eu vou partir aqui para o App Store. Antes de a gente ver aqui uma opção de instalação do WordPress, né, em modo real, para você ver como funciona. Só que antes eu quero passar aqui pelo App Store para você ver o que tem disponível. Então algumas coisas aqui são pagas para você, por exemplo, na questão de DDoS, né, ataques aqui para você aprimorar. Eu garanto para você que eu não utilizo essas opções ainda, mas se for o caso, vale a pena pagar. Então aqui você tem a opção do Nginx, aqui do Apache, se você quisesse instalar, inclusive versões do PHP. Então, por exemplo, eu quero a versão 8.0 do meu servidor. Então aqui eu posso instalar. Eu vou deixar como padrão aqui mesmo, fast, não compilado. Eu vou clicar em Submit. Ele vai perguntar se você quer mesmo instalar. E aí você faz isso e através de um clique ele vai começar
a instalar o PHP 8.0. Olha só que interessante. Eu posso fechar isso aqui. Ele vai subir os níveis, né, de CPU normal, porque ele está fazendo uma instalação. Eu posso vir aqui e acompanhar se eu quiser depois para ver se finalizou. Então aqui agora eu tenho mais uma opção. E aí você pode fazer isso para qualquer tipo de aplicação. Ó. Vou clicar aqui no número 2. Aqui você continua com as versões do PHP. Aqui o que já tem instalado você pode clicar aqui para aparecer lá no dashboard, né, do seu painel. E também você pode clicar em configurar. E aí tem a configuração específica aqui do aplicativo, nesse caso do FTP. A mesma coisa para o PHP, você tem configurações só do PHP. Então se eu for abordar mesmo cada ponto aqui, seria um vídeo aí de horas, né, só mostrando sobre esse painel. A mesma coisa para o PHP-admin, ó, clicando aqui em Settings, você tem algumas opções, inclusive a versão do PHP que ele está rodando. Olha só, agora eu tenho a opção aqui do PHP 8.0, né? Olha só que interessante. Vou fechar aqui. Então aqui você tem a opção de, caso você queira trabalhar com projetos Node.js, né? Você tem esse gerenciador aqui, esse manager aqui para você estar instalando. Eu estou testando, estava testando algumas aplicações com essa opção, é bem facinho de utilizar, mas a gente pode deixar isso aqui para um próximo vídeo. O que eu quero passar para você aqui é, por exemplo, se você na sua aplicação você precisar do Redis, você pode clicar aqui, ó, instalar, só dar um clique e fazer a confirmação que ele vai instalar aqui o Redis no seu servidor, e aí você vai ter toda a configuração aqui para trabalhar com essa opção. A mesma coisa é o Memcached, se você precisar, e aí você pode ir navegando aqui, ó, nas opções, né, na numeração aqui da paginação. E aí você tem a opção de e-mail, que eu não utilizo e nem vou abordar sobre isso aqui, que é um pouco mais complexo. Você tem a opção de DNS Manager, que também eu não utilizo, eu faço isso diretamente lá no Cloudflare ou diretamente na empresa que eu registrei o domínio. Você tem aqui o Fail to Ban, que é interessante você instalar para questão de erros, né, e ataques aqui de logs no caso. Então você pode instalar o Fail to Ban. E algumas outras aplicações, inclusive o Google Drive, para você fazer um backup do seu site diretamente na sua conta. Então isso aqui eu utilizo. Isso aqui também é interessante, que você faz a conexão com um clique, né? Conecta com a sua conta e define ali na Chrome para ele fazer o backup diretamente na sua conta do Google Drive. Também tem aqui o Amazon S3, se você utiliza. Tem aqui esse Sys Firewall, você pode instalar. O Webhook, se você quiser também instalar aqui. Enfim, tem aqui 4 páginas que você pode ver o que você precisa e fazer a instalação com um clique. E aí eu recomendo que você faça aqui e teste, né, cada opção para você fazer a instalação, porque é só fazer isso mesmo que eu estou te mostrando. Aqui, como eu falei, ó, a opção que tem habilitada aqui no meu painel é só o MySQL, o FTP e o Redis. Mas eu posso vir aqui no App Store, eu venho aqui na primeira página e eu vou habilitar aqui o PHP 8. Então clicando aqui nesse verde aqui, ele vai deixar lá a opção para mim estar acessando. Eu vou deixar do PHP 7.4 também, porque eu posso vir aqui no Home, que é o Dashboard, clicar aqui na versão específica, que é o 7.4, e aqui eu posso instalar extensões, no caso aqui, né, tem algumas configurações que você pode fazer, parar o serviço, fazer um restart, um reload, instalar extensões, por exemplo, esse File Info aqui você pode instalar, que ele é necessário em algumas aplicações. Então com um clique, ó, você já faz a instalação dessa extensão. O Redis aqui também habilitado no PHP, você pode fazer isso, além, né, do que a gente fez a instalação no nosso servidor. E é claro que aqui a gente está instalando e configurando para o PHP 7.4, inclusive você pode fazer configurações para melhorar o desempenho, né? Aqui eu não vou fazer porque é algo um pouco mais avançado aqui, você fazer as alterações, que para quem já trabalha e já mexe com esse tipo de configuração já entende o que eu estou querendo dizer, né? O que você pode melhorar aqui, o aumento de limite de memória, o post max size aumentar aqui para 100 megas ou mais, enfim. O que eu quero mostrar para você é que tem essa opção disponível que você pode fazer com um clique, depois clicar em Save aqui, que ele vai alterar essas opções. Então toda essa opção aqui, novamente lembrando que é só referente a essa versão do PHP. Então tem o limite do upload, eu tenho outras opções aqui que eu posso otimizar, por exemplo, aqui o meu servidor ele já identificou que é 2 GB de RAM, então ele já predefiniu aqui algumas opções, né, referente a um servidor de 2 GB. Se for de 4 GB, pode ver que ele altera aqui.
E se você tiver conhecimento, é claro que você pode mexer e alterar da forma que você achar necessário. Então basicamente é isso. Aqui a gente já viu que cada aplicação vai ter suas configurações individualmente, inclusive aqui no PHP 8.8, 8.0, né, no caso. Então aqui eu posso fazer a mesma configuração e aí fazer as alterações para cada versão que eu tiver, certo? Sempre otimizando para a aplicação. Com tudo isso pronto agora, eu vou te mostrar aqui na prática como instalar o WordPress, como é que eu faço aqui para fazer a instalação e apontar com o meu domínio fazer a instalação do SSL totalmente gratuito. Então não parou por aqui o vídeo. A gente vai dar início agora e ver e entender como é que isso funciona com a Apenion. Bom, para a gente dar início aqui e finalizar esse vídeo, então a gente vai ver agora como fazer a hospedagem de um site WordPress. Eu vou primeiramente clicar em website. Eu ia utilizar esse meu domínio aqui, esse subdomínio, mas eu vou criar um novo aqui para você ver que é possível. Aqui eu vou chamar de WordPress, vai ser novamente um subdomínio, .ensinoweb.com, ou o domínio que você tiver aí com a extensão que for, né? Pode ser .com, .com.br, tanto faz. Vou deixar aqui como padrão. Não vou utilizar FTP, mas eu vou criar um banco de dados, MySQL. Vou deixar padrão também. E a versão do PHP, nesse caso, eu quero a 7.4, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar assim mesmo. Não vou marcar nenhuma opção dessa aqui. E já vou clicar em Submit. Ele já criou aqui o diretório e o banco de dados, certo? Já está aqui. Eu vou clicar aqui para me acessar os arquivos. Então, já estou aqui dentro da pasta. O que eu poderia fazer agora, que eu já adiantei, né, nesse caso, acessei o WordPress e aqui eu tenho como baixar clicando nesse botão. Então você pode baixar para o seu computador e depois subir aqui para o Apenion. E aqui já sabe, né, vai estar os arquivos já prontos para você estar acessando. Mas nesse caso eu quero clicar nesse botão direito no caso, né, copiar link. Eu venho aqui no Apenion, Remote Download. Eu vou vir aqui e colar a URL que ele vai pegar do WordPress, e fazendo isso ele vai me dar aqui o nome, posso deixar assim como padrão mesmo, e para onde ele vai, né, que é para minha pasta aqui do meu subdomínio. Eu vou confirmar, e fazendo isso, olha só que interessante, ele já fez o download, então ficou aqui. Ah, Rafael, mas ele veio como zip, não tem problema, aqui no Apenion é só clicar com o botão direito em cima do arquivo, eu vou dar aqui um zip. Ele vai mostrar aqui o diretório, se tivesse senha você poderia colocar, nesse caso não tem. Então eu vou fazer um zip aqui novamente no meu subdomínio. Então confirmar. E aqui ele já me deu a pasta, ele já fez um zip aqui e criou essa pasta WordPress, que é exatamente a pasta que a gente tem com os arquivos. Então clicando aqui eu já tenho os arquivos do WordPress. Eu poderia clicar aqui e mover esses arquivos para minha pasta raiz. Mas lembre-se que a gente tem a opção de definir aonde estão os arquivos do meu site, no caso aqui do WordPress. Então nesse momento eu posso clicar em website, eu venho aqui, clico sobre o meu subdomínio e aqui site directory, eu posso vir aqui e escolher a pasta WordPress. Então nesse momento eu estou carregando, eu estou falando para onde estão os arquivos, né? Onde estão os arquivos para carregar, nesse caso o WordPress na raiz, que é esse subdomínio que eu criei, certo? Então clicando aqui em salvar, eu já defini. Aqui ainda eu poderia vir na URL rewrite e aqui eu pego o WordPress. Então aqui já tem a pré-definição, né, da escrita. Clico em save e basicamente a gente fez o primeiro passo, né? A gente adicionou a hospedagem e já adicionou os arquivos para a gente fazer a instalação diretamente no navegador, no caso aqui do WordPress, mas poderia ser aí qualquer outro tipo de aplicação que você tenha. Ok, até aqui você entendeu, né? Mas você pode ter uma dúvida, Rafael, mas e aí, como é que eu acesso esse meu subdomínio? Se eu pegar aqui e copiar essa URL, eu vou acessar aqui uma nova guia, aqui não abriu conforme você pode ver. Então nesse caso não está abrindo aqui, né, o meu site, justamente porque a gente não configurou, não disse para o nosso domínio para abrir a hospedagem que a gente acabou de fazer. Então nesse caso a gente vai entrar em um ponto que é a configuração do seu domínio para você dizer onde está a sua hospedagem. E aqui nesse caso, como você pode ver, eu utilizo a Cloudflare para me gerenciar as configurações do meu domínio. Ou seja, eu registro o meu domínio em qualquer empresa, no registro.br ou na empresa A ou B, C, tanto faz. Mas aí eu trago ele para cá, para a Cloudflare, porque fica mais fácil para mim gerenciar vários domínios e as configurações aqui ela tem um efeito muito mais rápido.
mas isso não impede de você fazer a mesma configuração que eu vou mostrar para você aqui, diretamente aonde você registrou seu domínio, certo? Então aqui eu posso clicar no ensinoweb.com, eu vou vir aqui na parte de DNS, aqui eu já tenho algumas configurações que eu fiz nesse domínio, mas nesse caso agora eu vou criar uma nova, e vou adicionar um novo registro, que nesse caso aqui vai ser do tipo A, e essas opções aqui tipo A, nome, endereço de IPv4, sempre vai ser relacionado para você apontar para o endereço do seu servidor. Lembra que na criação a gente tem aqui o endereço do servidor? Você sempre vai ter esse número. Qualquer hospedagem tem sempre esse número, ou seja, sempre vai ter um número de IP, e é com esse número de IP que você faz o apontamento, a configuração para dizer do seu domínio carregar esse número de IP e acessar através aí do navegador quando o seu cliente for acessar, no caso, né? Ele vai carregar esse número de IP que aponta para a sua hospedagem e já está tudo configurado. Então eu vou copiar esse número de IP, que é o IPv4, eu venho aqui, ó, o tipo do campo é o tipo A, o nome aqui, eu posso utilizar aqui o arroba, que vai pegar o meu domínio principal, mas como se trata de um subdomínio, eu vou colocar o WordPress, e aqui na Cloudflare fica mais fácil de entender, é wordpress.ensinoweb.com, que é um subdomínio, e para onde eu vou apontar, ou seja, onde está alocado aqui a minha hospedagem, qual servidor, no caso esse número de IP que a gente tem lá, que a gente criou, certo? Eu vou desmarcar esse proxy aqui, e vou clicar em Save. Então já apontei meu subdomínio, olha só como é simples e fácil essa configuração, e muita gente às vezes fica perdido nesse tipo de configuração, até entendo porque isso não é ensinado. E lembrando que essa mesma configuração você pode fazer aí na sua empresa onde você registrou seu domínio. O tipo do campo é o mesmo, tipo A. O nome aqui que vai ser o subdomínio é a mesma coisa e o endereço de IP também é a mesma coisa. Agora eu vou adicionar um novo registro porque eu quero agora do tipo CNAME. Esse CNAME eu vou pegar aqui o www, só que eu não quero www.ensinoweb.com, eu quero .wordpress. E aí sim ele vai pegar exatamente o restante aqui depois. Então, em vez só de www, né, para ele não pegar o nosso domínio principal, eu coloquei o .wordpress para ele pegar exatamente com o www também, se eu precisar. No caso, a gente precisa configurar isso aqui também. E o destino, para onde vai? Para o nosso subdomínio, porque a gente já configurou o IP aqui. Então, em vez de colocar o IP, você já pode ver que ele mostra o destino. Então, essa configuração a gente está apontando para cá, que já tem o número de IP que a gente adicionou aqui abaixo. Olha só que simples, né? Só confiro aqui se não tem espaço, não tem. Desmarca essa opção e salvo. Fazendo isso eu já fiz a configuração tanto para o meu subdomínio diretamente e também com o www. Então já está aqui apontado. O que você vai fazer é aguardar, né? Dependendo da empresa que você fazer essa configuração, demora aí cerca de algumas horas para você conseguir acessar e um prazo máximo de 72 horas para propagar na internet. Então se eu vir aqui, ó, atualizar, vamos ver se ele vai carregar. Olha só, ele já carregou porque aqui na Cloudflare é muito rápido essa configuração. Aqui eu já tenho acesso, mas no seu caso aí você pode demorar aí algumas horas, né? E no caso reinicia seu modem, mas é claro, depende muito da empresa, de quanto tempo ela vai levar para fazer essa alteração e depois propagar, certo? Então aqui já está pronto, eu já tenho acesso aqui ainda assim ao HTTPS. Eu vou fazer a instalação assim mesmo. Então vou clicar em vamos lá. Ele vai me pedir as informações do banco de dados e aí você volta aqui no Apenio Databases. Você tem aqui os dois bancos de dados que eu criei. Para você saber qual é, eu tenho aqui em notas, eu tenho aqui do WordPress, que é o que eu preciso. Então eu copio aqui o banco de dados, que é a mesma coisa do username, então eu posso colar aqui nos dois. Eu venho aqui, copio a senha, colo aqui a senha. Aqui ele vai pedir qual o servidor de banco de dados, que é localhost mesmo. Aqui com tudo preenchido, você pode clicar em enviar. Olha, ele já reconheceu. E agora eu posso clicar em instalar. E aí você vai definir o título do seu site, né? Tudo que a gente já conhece aqui da instalação do WordPress. Para você que já sabe como é que funciona, né? Para você que não sabe, talvez seja novidade. Então aqui eu vou colocar WordPress teste. Vou colocar o nome de usuário, que eu posso colocar aqui Rafael, como exemplo. A senha que eu vou copiar essa senha que ele me sugeriu, mas você pode colocar uma senha que você quiser. Até inclusive vou esconder aqui,
Vou colocar uma senha minha aqui. E aí você pode colocar seu e-mail, vou colocar aqui contato@ensinoweb.com.br, tá aqui já. E essa última opção você não marca, porque se você marcar, você vai evitar que mecanismos de busca, né, indexem esse site. Então deixa desmarcado, instala o WordPress. E se tudo deu certo, a gente já tem acesso aqui com o usuário Rafael e a senha que você definiu. Aqui eu vou colocar meu usuário e minha senha. Opa, aqui é Rafael com L, não se cedilha. E aqui a senha. E agora, olha só que interessante, já tem acesso ao meu site. Olha só que interessante, a gente instalou o WordPress, já temos aqui a nossa aplicação. Se eu voltar aqui no Apênio, aqui no Home, você vai ver que ele pode subir um pouquinho aqui da memória, porque naturalmente, né, ele vai consumir recurso, tanto de memória RAM e tanto de CPU, certo? Então agora o que pode vir, né, de dúvida, Rafael, mas e aí? Como é que fica o SSL, né? Ainda está pegando aqui sem SSL, como é que eu faço para fazer a instalação? Lembra que eu mostrei para você aqui como apontar? Então você só vai conseguir fazer a instalação do SSL uma vez que você apontou aqui para o seu servidor, com essas duas configurações simples que eu mostrei para você. E agora eu venho aqui, ó, no Apênio, website. Eu venho aqui novamente clicando no subdomínio, né, que eu adicionei, SSL. E aqui eu vou deixar o File Verification, que ele vai verificar através de um arquivo. Só que para isso tem que estar apontado, né? Se não tiver apontado, não vai funcionar, não vai instalar o SSL. E ainda você teria a opção aqui de DNS Verification, ou seja, você poderia fazer a verificação manual ou diretamente integrado com a Cloudflare. Isso aqui é um pouco mais avançado e eu não vou mexer nisso aqui porque eu quero mostrar o básico e o simples que funciona. Então, clicando nessa primeira opção, seleciono os domínios que eu quero fazer a instalação do SSL, que nesse caso aqui é só esse, né, que a gente colocou. Ah, Rafael, mas eu quero com www também. Então, eu posso vir aqui, ó, Domain Manager, no caso, e colocar aqui, ó, www.wordpress.ensinoweb.com. Adiciono. E agora eu tenho aqui as duas opções, que foi o que a gente também configurou lá através do DNS. E agora eu venho aqui em SSL novamente. Agora pode ver que eu tenho as duas opções. Eu seleciono. Lembrando que já está apontado, né? Eu posso clicar em Apply e esperar ele fazer a instalação desse SSL. Olha só, ele começa a ver aqui, confirmar para ver se realmente está apontado, se está tudo certo. E se estiver tudo certo, ele vai mostrar aqui que conseguiu fazer a instalação do SSL. Gerou aqui o arquivo, já mudou aqui, ó, já mostrou que a gente instalou o SSL, que vai ter aqui uma auto-renovação a cada um mês, aqui ele está mostrando. Ele mostra aqui que foi gerado com Let's Encrypt, que é a opção aqui gratuita para você estar instalando o certificado, né, sem precisar pagar. E aqui onde ele foi instalado, ó, tanto aqui com o meu subdomínio, sem o www e com o www, né? Olha só. A expiração dele vai acontecer dia 22/11 de 2021. Então tá aqui a chave privada e o certificado, que é o CRT ou PEM. Eu posso desabilitar se eu quiser ou renovar se você preferir. Inclusive habilitar essa opção se você precisar de forçar o seu site com HTTPS. Aqui no WordPress não é preciso, né? Porque você pode definir lá diretamente no seu painel. Mas o que eu quero mostrar para você, depois que você fazer a instalação do SSL, aqui no seu painel, se eu vir aqui em Chrome, você vai ver que ele adicionou aqui, ó, uma renovação automática, que é uma cron que ele vai rodar por dia, aqui à 00:10. Ou seja, automaticamente ele adicionou isso aqui, que vai fazer com que a renovação aconteça de forma automática através de uma cron toda meia-noite. Então nesse caso você nem precisa se preocupar com a renovação, né, de expirar, porque ele já faz isso e já adiciona essa cron automaticamente. Olha só que incrível, né? E agora eu posso voltar aqui para o meu website e nesse momento eu já tenho aqui esse meu subdomínio que está com SSL e aqui já mostra também a quantidade de dias para expirar, certo? E se eu voltar aqui no meu painel, como é que fica, né? Se eu atualizar aqui, ó, não acontece nada, mas se eu vier aqui na URL e vou colocar https://, vou dar um enter. Olha só que interessante, ele já abriu com o cadeado, né, com SSL.
É claro que ele vai pedir aqui novamente as credenciais para você estar acessando, porque agora você está acessando de outra URL, que é a URL segura. E olha só, a gente já acessou. Só que para isso a gente precisa vir aqui em configurações, a aba geral. Eu tenho aqui a URL antiga ainda, então eu posso colocar aqui um S no final para ficar com HTTPS. E é claro, você pode alterar aqui as informações se você quiser, mas eu vou deixar assim mesmo, só alterando aqui para HTTPS mesmo e vou salvar. Fazendo isso, ele vai novamente me tirar aqui, né? Eu vou colocar meu usuário e minha senha novamente. E agora sim, já alteramos. E se eu acessar o site, já está com HTTPS, né? Melhor dizendo. E se eu tirar aqui o S do final, pode ver que ele não deixa, porque aqui no WordPress você consegue fazer esse tipo de configuração. Mas se você precisar, lembra aqui, ó, na configuração do seu domínio, você pode forçar que ele só carregue com HTTPS, certo? Então agora a gente viu aí na prática como é que funciona a instalação de um site aqui, de forma para você mesmo fazer a hospedagem, né, para você gerenciar, onde você vai ter todo o controle aqui do seu WordPress, do seu blog, ou mesmo da sua loja. Eu poderia já criar minha loja aqui, com os recursos dedicados para minha aplicação. É claro que aqui não vai consumir muito recurso, porque eu acabei de instalar, né, aqui o WordPress, mas já está consumindo um pouquinho mais aqui, ó, já está com 800 de consumo de memória. Se você instalar o WooCommerce, é claro que vai consumir um pouco mais. E a partir de agora você é o dono da sua hospedagem. Toda vez você vai entrar nesse painel para você conferir aqui os recursos, né, de como está sendo utilizado. E o valor que você tem para pagar nesse caso são $12 por mês. É claro, se você não habilitar aqui o backup automático. E se você for ver hoje, $12 não é nada, por mais que o dólar esteja caro, né, esteja alto no caso, pela facilidade e pelos recursos que você tem. Diferente de uma hospedagem compartilhada, onde você tem ali diversos sites no mesmo ambiente, aqui não. Aqui você que vai definir se você quer apenas um domínio. Aqui você vai definir a quantidade de recursos que você quer na sua hospedagem, que nesse caso aqui 2 GB, né, com CPU e 50 GB de espaço em NVMe, que a gente viu lá no início. Aqui você tem a possibilidade de fazer backups manualmente, aqui ó, do servidor inteiro. Você tem a opção aqui de fazer snapshot também, que é um recurso para você fazer agora. Ah, vai fazer alguma configuração? Não sabe se vai dar certo ou errado, então vem aqui ó, cria um snapshot, que ele vai criar uma cópia exata do seu servidor. Se der alguma coisa errada, você pode restaurar. Então isso aqui é mais recurso para a DigitalOcean, né? Porque a gente pode abordar mais para frente. Mas o intuito aqui é para você entender que com $12 você pode montar um subservidor com tudo gerenciado, né? Com tudo pronto aqui para você instalar a aplicação como WordPress, com gráficos aqui para você estar vendo, né? Para você estar acessando, configurando PHP. E aqui eu só não abordei sobre esses settings aqui, que faltou, porque é algo relacionado à configuração do seu painel. Então aqui clicando em settings, você tem aqui como alterar o título, a porta, que é importante você alterar. Tem algumas informações aqui importantes, inclusive aqui na porta, você pode ver que ele vai de 8888 até esse número que ele dá para você. Então entre esses números você pode alterar a porta, clicando aqui e colocar uma porta aí diferente entre esses números, tá? Então basicamente aconselho que você faça isso. Aqui você vai ter algumas informações, basicamente para você estar alterando, colocando um domínio, né? Mais para frente a gente pode ver sobre isso. Aqui tem um caminho dos sites que você adicionar, que são os domínios. Tem um caminho do backup quando houver. Aqui tem um endereço de IP que você pode alterar. Isso se você alterar aí o número do seu servidor, né? De IP do seu servidor, por exemplo. Vamos supor que você fez um snapshot e alterou aí para um outro servidor, e aí você tem um número novo de servidor, onde você pode vir aqui alterar desse número antigo para o novo. Então aqui ele vai alterar aqui também e vai ficar com o endereço correto. Aqui você tem horário, tem aqui o user, que é o usuário, e a senha que você pode definir. Eu vou deixar assim mesmo, que é para exemplo, mas tem essas configurações. E basicamente é isso com relação ao Apênio. Aqui ainda, para finalizar, no próprio site você tem o fórum, né? Então aqui um fórum bem ativo. O Apênio ele é ativo também em questão de atualização. Sempre que sai atualização aqui, ele mostra no fórum, no caso, a atualização oficial e o que foi modificado, né, ou implementado. Se clicar aqui você vai ver
que a última atualização ocorreu há 5 dias. Ele mostra aqui o que foi alterado, né, o que foi melhorado ou corrigido, enfim. É um fórum bem interessante, bem ativo, um painel que, por mais que é free, sempre está sendo atualizado. E também tem aqui as dúvidas de pessoas que talvez sofreu algum problema, e você pode dar uma analisada aqui. Está em inglês, mas não é motivo para você não ver, né? Você pode traduzir e pode ser que você encontre alguma dúvida aqui ou problema com referência ao que já tem disponível aqui para você estar vendo, certo? Então tem esse fórum aqui bacana, o painel atualizado, e com certeza vale a pena, é o que eu utilizo hoje na minha hospedagem. Para você entender aqui melhor, olha só, hoje atualmente na gravação desse vídeo o dólar está 5,26, então colocando aqui 12 dólares você vai ver que eu vou pagar em média aqui R$64 arredondando. É claro que tem o IOF ainda por cima desse valor, então vou jogar ele na casa dos 70, né, já jogando alto mesmo. Então R$70 para você ter um servidor de qualidade, um servidor com recursos dedicado para a sua aplicação, né, para o seu site, com 2 GB de RAM, um CPU no caso, 50 GB de disco NVMe, seria uma boa opção, porque nesse caso, se você precisar adicionar mais sites, então dependendo aí do conteúdo que você tem aí dos seus sites, vamos supor que seja mais página de vendas, eu poderia aqui adicionar vários domínios, né, ou subdomínios, e não vou pagar nada além disso, porque eu já tenho meu servidor que suporta, tem essa configuração, é claro, dentro do limite. Então, enquanto o meu servidor ele suportar, ele estiver ali utilizando recurso abaixo do meu limite, eu posso adicionando aqui os subdomínios ou sites que eu tenho. E caso eu precise de mais recursos, é só ir na DigitalOcean e fazer o resize, né? Começar a colocar mais recurso. Vai subir o valor também, mas você vai ter mais recurso. E se você comparar com hospedagem hoje, dependendo da empresa, você pode pagar muito mais caro com uma hospedagem compartilhada, onde você pode ter vários problemas, seja ele de lentidão, principalmente para quem trabalha com loja virtual. E é claro, não esquecendo, para você que está vendo aqui a primeira vez e não tem conta na DigitalOcean, você pode fazer aí o seu cadastro ou mesmo escolher outra empresa para você testar o painel, porque basicamente as configurações são a mesma. O que vai alterar aí é o servidor onde você contratou. Se foi na DigitalOcean, se foi na empresa A, na B, enfim. Eu acho que já deu para entender, né? Bom, então no mais é isso. Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha compreendido aqui o que eu quis passar para você na questão de hospedagem. Hoje é a forma que eu utilizo para hospedar os meus sites. Fora isso aqui só tem a Cloudways, que é mais fácil ainda, onde você não precisa fazer nenhum tipo de configuração, mas algo com mais autonomia eu faço dessa forma, pela questão de agilidade e pelo que o painel me oferece, né? É onde eu posso aqui ter uma rapidez para criar um site, enfim. Tem outros tipos de painéis, até por linha de comando, mas ele demanda um pouco mais de tempo. Então por que não utilizar uma ferramenta que facilita esse meu tempo, onde eu não posso ficar muito focado em linha de comando, mas sim em interface gráfica, onde eu agilizo o meu tempo em criar um site, em criar um banco de dados, enfim. Acho que já deu para entender. Por isso que o melhor para mim, a opção hoje, assim, o que eu recomendo é o Apenio. Eu sei que tem muito recurso aqui que eu não abordei, mas quem sabe, né, se houver interesse da sua parte, eu posso trazer mais vídeos focado em algum recurso aqui específico no Apenio. Então agora eu conto com a sua colaboração, deixando aquele like para ajudar o canal, e para você que não é inscrito, se inscreve também, que é muito importante, e deixe um comentário abaixo para mim saber se você entendeu, né, principalmente se você gostou desse vídeo, e se de alguma forma você vai tentar aqui instalar e vai ver como é que funciona, até para você entender todo o passo a passo, certo? Mais uma vez, meu muito obrigado para você que acompanhou até agora. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.